Fala galera, meu nome é Policarpo Neto e no vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma questão da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Só que se liga na dica, tropa, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para tu não perder nenhum vídeo novo e compartilha esse vídeo com os teus colegas. Na questão de hoje, nós temos o seguinte: dois irmãos, Luiz e Guilherme, têm uma pequena fábrica de móveis de madeira. Luiz fabrica 20 cadeiras do modelo A em 3 dias de 4 horas de trabalho por dia. Já Guilherme fabrica 15 cadeiras do modelo A em 8 dias de 2 horas de trabalho por dia. Uma empresa fez uma encomenda à fábrica de 250 cadeiras do modelo A. Para atender à demanda, os irmãos trabalharam juntos no ritmo de 6 horas por dia, gastando então Y dias para concluir os trabalhos e entregar a encomenda. O número Y é tal que, gente, a gente vai ter que fazer aí os dois estudos primeiro. A gente vai pegar o caso do Luiz e depois a gente pega o caso do Guilherme. Mas para isso a gente precisa entender que nesse tipo de problema existe uma coisinha chamada, pessoal, PHD. PHD de pessoa, hora e dia. E mais alguma coisa. Mais alguma coisa no caso aí, o CAD que eu coloquei, as cadeiras. A pessoa, no caso, que a gente vai trabalhar é o Luiz. O Luiz, no primeiro momento, pessoal, Luiz fabrica 20 cadeiras do modelo A em 3 dias e 4 horas de trabalho. Então, aonde tem cadeira, aonde tem as horas, eu coloco 4, aonde tem dias, eu coloco 3 e as cadeiras são 20. O que vai acontecer agora com o Luiz? O ritmo dele de trabalho, ele vai ter que gastar agora não as 4 horas, e sim no ritmo de trabalho agora de 6 horas por dia. Tá? Então, ou seja, ele vai ter que gastar 6 horas por dia durante um dia de trabalho, né? A gente vai saber quantas cadeiras o Luiz vai conseguir realizar. Beleza, a gente conseguiu montar as informações básicas. Já que a gente conseguiu montar, vamos fazer o seguinte estudo. Pensa junto comigo. Se você aumenta a quantidade de pessoas, que eu até já coloquei a seta aqui há algum tempo, tá aqui, ó. Se você aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de horas e aumenta a quantidade de dias, significa dizer que mais cadeiras serão produzidas. Então, ou seja, se eu fosse montar aqui a minha equação, né, seria assim, ó, seria um traço de fração entre eles, o sinal de vezes ficaria entre a hora e o dia, e o sinal de igual ficaria entre o dia e as cadeiras. Beleza. A gente conseguiu fazer o mais complicado, que é montar a equação para a gente poder continuar. Em resumo, vai ficar 4 vezes 3 sobre 6 vezes 1 é igual a 20 sobre L. 4 vezes 3 é 12, né? 6 vezes 1 dá 6. Isso é igual a 20 sobre L. Beleza, vou fazer o meio pelos extremos, do qual eu tenho 12L é igual a 6 vezes 20. 6 vezes 20, deixa eu puxar aqui para o lado, dá 120. Então, eu tenho 12L igual a 120. 12 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você tem 120 dividido por 12. 120 dividido por 12 dá L. Então, ou seja, o Luiz, ele consegue fazer, em um dia trabalhado, ele consegue fazer 20 cadeiras. Não, 20 cadeiras não, perdão, ele consegue fazer 10 cadeiras, né? Beleza. Só que a questão não termina aí. A gente calculou o Luiz. A gente vai ter que calcular agora a situação do Guilherme. Mesmo caso, pessoa, hora, dia, mais alguma coisa. No caso do Guilherme, tropa, se liga aí, vamos papirar gostoso aqui, ó. O Guilherme fabrica 15 cadeiras do modelo A em 8 dias de 2 horas de trabalho por dia. Então, as horas trabalhadas por dia serão 2, né? Ou seja, 2 horas de trabalho. Os dias trabalhados serão 8, ó, são 8 dias trabalhados, e as cadeiras produzidas, no caso, são 15 cadeiras produzidas. Só que esse ritmo agora ele não vai ser de 2 horas de trabalho por dia, tem que ser de 6 horas de trabalho por dia. Então, aonde tem 2, né, eu não vou trabalhar mais 2, eu vou trabalhar sendo 6. Como eu coloquei no caso do Luiz um dia, eu tenho que colocar um aqui também, porque os dois vão trabalhar junto no mesmo ritmo. E agora a gente precisa saber quantas cadeiras o Guilherme vai produzir.
Beleza, então coloco o G. Então até que enfim a gente montou, né? Mesmo esquema, setinha para cima, né? Para todos, não esquece disso. E quando eu organizo essa questão, eu vou ter agora o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Você faz 2 vezes 8, tá aqui, ó, 2 vezes 8. 6 vezes 1, também coloquei aqui 6 vezes 1, e coloco o 15 e coloco o G. E coloco o 15, ó, e eu coloco o G. Ok, vamos fazer as contas. A gente tem 2 vezes 8 dá 16, 6 vezes 1 dá 6. Então isso vai ficar 16 sextos é igual a 15 sobre G. Faz o meio pelos extremos, né, no caso aí, do qual você vai ter 16G é igual a 15 vezes 6. Esse 16 que está multiplicando, deixa eu puxar aqui para o lado, ó, ele passa para o outro lado dividindo, só que você faz antes, né, 15 vezes 6, 90, né, aí 16, como eu estava falando, 16 multiplicando, passa para o outro lado dividindo, você tem 90 16avos. Você pode simplificar, metade de 90 dá 45, metade de 16 dá 8. Não dá mais para simplificar. A dica que eu dou aqui é, deixa do jeito que tá. Ou seja, a gente tem por enquanto dois valores. Os valores são que o Guilherme ele vai produzir 45 oitavos de cadeira num dia e o Luiz ele vai produzir 10 cadeiras num dia. Tá, então vamos juntar esses dois. Quando a gente junta esses dois, deixa eu só separar aqui, colocar aqui do teu lado esquerdo, ó, Luiz mais Gabriel. Quando eu pegar esse... Gabriel não, perdão, Guilherme, né? Quando eu pego Luiz mais Guilherme e junto, ou seja, quando eu juntar o valor do Luiz, que é 10, mais o valor do Guilherme, que é 45 oitavos, isso vai ficar 10 mais 45 oitavos. Beleza, númerozinho misto, filézinho demais, né? Show de bola. Você vai fazer o seguinte, faz o seguinte, ó. Você pega esse 8 e multiplica por 10, que dá 80. 80 você soma com 45, que dá 125 sobre 8. Então, ou seja, somando tudo que o Luiz e o Guilherme podem produzir num dia, é 125 oitavos de cadeira. Beleza. Agora a gente precisa saber de quantos dias esses camaradas vão precisar. Deixa eu passar um traço aqui embaixo. Aí a gente vai ter, para calcular, a gente vai ter que pegar o total de cadeiras e dividir pela somatória dos dois. Tá, mas a empresa que vai fazer a encomenda, ó, uma encomenda à fábrica de 250 cadeiras, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o total de cadeiras, aqui no caso, ele será de 250. E o Luiz mais o Guilherme, eles produzem 125 oitavos. Ok, vamos transformar esse 250 em fração, fica 250 sobre 1 sobre 125 oitavos. Você tem uma divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, do qual você tem agora 250 sobre 1, vezes o que era 125 sobre 8, vai ficar 8 sobre 125. Agora, olha que legal, tu pode dividir por 125, tanto em cima quanto embaixo, né? Porque uma é o dobro da outra. Ao fazer esse cálculo, você tem então que isso ficará 2 sobre 1 vezes 8 sobre 1. Molezinha demais, né? Bem fácil. Você vai fazer 2 vezes 8, que dá 16, fica 16 sobre 1, né? Então, o Luiz e o Guilherme vão precisar de 16 dias. Então, esse Y, né, no caso aí, ele vai ser 16. Se você for olhar para o gabarito, 16, vamos fazer de baixo para cima, tá? Não é o item D, não é múltiplo de 12, não é o item C, não, porque ele não é divisor de 150, não divide 100, ele possui a raiz quadrada exata, né? Então, nessa questão, ó, deixa eu até marcar aqui para ti, ó, destacar de amarelo, ó, e nessa questão, o item correto é o item A, possui raiz quadrada exata. Nessa questão, item correto, item A. E para você que ficou até o final do vídeo, galera, tô deixando disponível para você mais 2 vídeos para poder você assistir aqui no canal durante toda essa semana. Forte abraço a todos, felicidades, tô indo nessa, até o próximo vídeo e valeu!